Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Deus e Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos fazendo crescer e prosperar cada vez mais no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Meus amados, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Hoje, terça-feira, vamos ver aqui mais duas perguntas da nossa lição, perguntas 5 e 6. Mas antes de a gente fazer aqui, vamos recapitular rapidamente aqui o que nós vimos ontem na lição da segunda-feira, quando lemos que o Senhor diz que ai da terra, uma terra onde havia muita sombra, né? Como alguém que busca esta sombra como estando debaixo de umas asas, né? Um povo que está além dos rios da Etiópia, que esse povo envia embaixadores, né? Por mar, em navios de junco, né? Esse é um povo de elevada estatura, de pele lisa, ou seja, uma pele sem pelos, né? Pele lisa. Um povo terrível, né? Desde o princípio, diz o texto, né? Deus enviaria uma nação forte, esmagadora, cuja terra os rios dividem. Né? Ele fala isso duas vezes, deixando bem claro aquela região ali da Etiópia, né? A Etiópia que fazia, no mundo antigo, praticamente assim, sendo separada do Egito, praticamente por um deserto, né? Então, eu até falei nas lições anteriores que o Senhor falou do ocidente dos filisteus, ao oriente os moabitas, e ao norte ele falou de duas nações, o povo de Israel, o reino de Israel ao norte, lá em Samaria, e o povo da Síria. E agora ao sul, ele fala da Etiópia, né? E sempre, em algumas vezes que o Senhor fala do sul, ele fala do Egito, né? Em outras profecias, né? E, como nós comentamos no texto anterior, e a Etiópia aqui, né, engloba aquele território e ele deve, com certeza, nos próximos capítulos, versículos, tratar da questão do Egito também, porque o Egito está ao sul, né? Pois bem, esse é o povo. Ele continuou dizendo no versículo 4 a 6, que o Senhor disse claramente que ficaria quieto, olhando desde a sua morada de cima, né? Como o sol, cuja luz, né, atende todos os recantos do planeta, o Senhor estaria observando, né? Assim como a chuva que cai também no planeta, ele estaria ali observando tudo, né? E no tempo certo ele viria com o seu juízo, como uma foice que iria fazer uma poda, né? Limpando tudo, né? Uma grande limpeza que ele ia fazer na questão da colheita. Cortaria os ramos, né? E os lançaria fora, apontando claramente aqui que trata de um juízo. Os galhos que são cortados e lançados fora é um símbolo dos perdidos, daqueles que não obterão a salvação, aqueles que não dão fruto, né? E ele deixa bem claro, até porque ele diz que esses que serão cortados e lançados fora seriam atacados por aves de rapina, ou seriam comidos por aves de rapina, né? E pelos animais lá. Então, mostrando claramente que as águias, né, as aves de rapina, ela não come galho de árvore, né? Claro que isso aqui é uma referência aqui a pessoas, né? E então, hoje, na quinta pergunta, diz assim: quando isso acontecer, o termo naquele tempo, o que o povo faria? Onde o povo irá para presentear ao Senhor, a Yahvé? E qual o significado espiritual disso aí, né?
Pois bem, vamos ler aqui Isaías 18, verso 7, que diz assim: naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Trarão esse presente ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos. Qual lugar? Ao Monte Sião. Então aqui nós percebemos, né, que esse povo que o Senhor disse lá no versículo anterior, né, que ele estaria quieto olhando para este povo e que ele vigiando com o sol sobre eles, como a chuva cai sobre eles, né? Ele iria pegar uma foice, iria passar sobre eles, né? Essa foice, como quem colhe uvas verdes, né, que está para amadurecer, passaria a foice e cortaria todos os ramos fora e as aves iriam comer, os animais, né, iriam comer lá, né? Então, esse era o povo da Etiópia, que ele cita lá, né, um povo, né, que está além dos rios da Etiópia e tal. Esse povo, ele deixa bem claro aqui que no fim, naquele tempo, esse povo viria trazer um presente ao Senhor. Esse povo que seria cortado, que seria, né, como numa seara colhido, esse povo traria um presente ao Senhor e chegaria ao Monte Sião. Veja só, esse povo terrível, né, de estatura elevada, de pele lisa, esse povo que ele está julgando no versículo anterior, naquele tempo, né, no fim do tempo, esse povo traria um presente ao Monte Sião, traria uma oferta a Deus. Que coisa, né? Veja que revelação impressionante. O Senhor está dizendo que viria alguém do sul, da região do sul, assim como tem um remanescente que sai dos filisteus, um remanescente que sai de Moabe, um remanescente que sai da Síria e de Israel, também tem um remanescente do sul, lá da Etiópia, das regiões da África da Etiópia. Tem alguém que vem do sul ali, que também, esse povo terrível que é julgado, o Senhor também vai tirar um remanescente de lá, para formar o seu povo. Não é à toa que aqui no livro de Isaías, o Senhor vai profetizar que no dia da sua salvação, no tempo do fim, ele traria pessoas de todas as nações para compor o seu povo Israel, para compor o número dos salvos. Que maravilha, não é? Que coisa. O mesmo juízo, mostrando claramente que Deus não tem nada contra nenhuma etnia. O juízo que vai cair sobre o mundo todo, o Senhor vai tirar de todas as etnias, né, o seu verdadeiro povo, o povo que se converteu aí à sua verdade. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, que diz assim: qual é a sentença que o Senhor proferiu contra o Egito e por que isso ocorreu? Por que ele proferiu essa sentença contra o Egito? E como ficarão os egípcios após essa execução dessa sentença? Isaías 19, do versículo 1 até o 4, diz assim: acabamos o capítulo 18, né? O juízo ali ao sul. Agora ele vai entrar aqui no capítulo 19, que diz assim: sentença contra o Egito. Ah, apareceu o Egito aqui agora. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, diante do Senhor. E o coração dos egípcios se derreterá dentro dele. A mesma expressão que ele usou para os filisteus e também não sei se foi para o povo, para os sírios e o Moabe. Ele repete isso aqui, eu acho que é a terceira vez que ele repete, que o coração dos egípcios se derreterão dentro deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. A outra repetição.
essa mesma sentença está lá contra, se não me falha a memória, os filisteus ou os moabitas, né? O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro dele, outra vez, praticamente repetindo a mesma coisa, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, consultarão os seus encantadores, e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro. Que coisa, veja aqui que essa fala do Senhor aqui para Isaías, né, para o seu povo, segue um princípio muito claro de justiça que ele estabeleceu logo após a entrega dos 10 mandamentos lá em Êxodo 20. Não sei se Êxodo 22, não estou lembrado aqui agora. Ele vai dizer claramente, porque é dente por dente, pé por pé, mão por mão, olho por olho, queimadura por queimadura. Então, ele vai mostrar que um princípio de justiça está baseado nisso, né? Embora Jesus vai dar um mandamento lá no Novo Testamento na relação entre irmãos, entre a pessoa e o seu próximo, né? O que é que foi dito lá na lei? Dentro por dentro, olho por olho, eu digo a você que se eu der uma tapa na sua cara, dê a outra, né? Cristo não vai ensinar o amor, né? Para que o homem vá além dos limites da lei, né? Da lei legalista, né? Mas o princípio de justiça, para aqueles que têm o conhecimento, é válido esse princípio. É claro que se eu peço R$100 emprestado a alguém, eu tenho que pagar R$100. Eu não posso pagar 50, 60, senão não tem justiça. Por isso que é dentro por dentro, olho por olho. Veja que ele conclui dizendo aqui no verso que entregaria os egípcios nas mãos de um senhor duro. Por que ele faz isso? Porque os egípcios escravizaram o povo de Israel com a mão de um senhor muito duro. E eles precisam sentir na própria pele a mesma maldade que eles fizeram com o povo de Israel. É por isso que Cristo estabelece esse princípio. Noutra linguagem, ele fala assim, o dente por dente e olho por olho, ele fala assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma forma com que você julgar, você será julgado. Ou seja, dente por dente, olho por olho, né? Com a mesma rigidez, com o mesmo rigor que você julgar, você também será julgado. Olha que coisa impressionante. É por isso que ele conclui dizendo aqui que vai entregar os egípcios nas mãos de um senhor muito duro, para que eles sintam a dureza com que eles trataram, sem piedade, sem amor, o próximo que eles escravizaram lá, né, por 430 anos, o povo de Israel. E quando a gente examina aqui logo no princípio, né, no princípio ele deixa bem claro, ele está trazendo uma sentença contra o Egito. Ele não está trazendo um livramento, ele não está trazendo uma promessa, ele está trazendo um juízo. Ah, mas mais para frente, nos próximos versos, Deus também vai perdoar o remanescente e tirar o remanescente. Claro, Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqui ele está trazendo claramente uma sentença, obviamente, fruto de um juízo justo, inevitável. Os egípcios vão aprender, né? E ele diz bem claro, se para os da Etiópia, os da além do rio da Etiópia, ele vai ficar lá na altura do seu trono, nos céus, só observando a terra como o sol que ilumina a terra toda, como uma chuva que cai sobre toda a terra, né? Ele está dizendo aqui que vem cavalgando numa nuvem ligeira contra o Egito, né? E aí até os ídolos do Egito se estremeceriam diante dele que vem sobre as nuvens, né? Os ídolos ficariam tremendo de medo e o coração de todo o egípcio se derreteria, ou seja, é como aquela expressão que nós lemos quando a pessoa, no espírito, eles perdem todo o ânimo, perdem toda a força e não conseguem mais nem sair do canto, né? Tem uma expressão muito parecida, tem uma ação parecida com essa expressão aqui,
um ocorrido, um evento, com o rei Belsazar. Está escrito lá no livro de Daniel, não estou lembrado se é o capítulo, acho que é o capítulo 5 de Daniel, quando o rei Belsazar toma vinho e faz uma grande festa nos vasos consagrados tirados do templo do Senhor lá em Jerusalém. Naquele mesmo momento ele recebe uma sentença, uma mão escreve lá na parede, né? A sentença que ele morreria naquela noite, o reino dele seria tomado naquela noite, e a Bíblia diz que na mesma hora o semblante dele caiu, as pernas dele, o joelho começou a bater, se tremia de uma forma que ele não tinha força nas pernas para andar. É praticamente essa expressão aqui. Os ídolos, os deuses lá do Egito, né? O rei, como é que era o nome dos deuses, né? Tinha Ra, tinha Sés, né? Ramsés, né? Sés é filho, né? E Ramsés, acho que filho de Ra. Ramsés quer dizer filho de Ra. Então, aquelas divindades que haviam lá no Egito, Horus, né? E outras divindades que eles acreditavam, todos eles começaram a se tremer. E o coração dos egípcios se derreteria, igual o que aconteceu com as emoções de Belsazar. E aí, um egípcio vai se levantar contra o outro, eles mesmos se matarão, como aconteceu na batalha lá que Gideão atacou os midianitas. Com os midianitas, né? E ele deixa bem claro aqui, o espírito dos egípcios, né? Se esvaecerá dentro dele, se derreterá, né? Se diminuirá, né? Ficará tão triste os egípcios que não terão força nem ânimo para nada, né? E eles até consultarão seus ídolos, seus encantadores, os necromantes, os feiticeiros, mas ninguém poderá fazer mais nada.